Capítulo 13. Marcela Carniato Stadin Máximo, Oswaldo Citadin e Eulália Carniato Stadin. Dando sequência à minha história conforme o capítulo 5, embarco mais uma vez no desafio de escrever mais uma parte da minha história. Nesta, relato a fase dos meus 15 anos até os dias de hoje. Pensei que seria mais fácil, pois são períodos mais recentes em minha memória do que as lembranças da infância, mas confesso que acabou se tornando um desafio ainda maior. Iniciando no ano de 2000, me formei no segundo grau no Colégio Energia, antigo Colégio Rainha do Mundo, situado na cidade de Uruçanga. E como mencionei na primeira parte, eu morava com a Nona Elisa, facilitando meu acesso para poder estudar. No final do mesmo ano, prestei vestibular para algumas universidades da região. Confesso que não gostava muito de estudar e não era muito boa com os estudos. Até me recordo que no primeiro ano de segundo grau, fiquei em segunda época em Física. E precisei da ajuda do meu tio Nem, Antônio, formado em Engenharia Elétrica pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, localizada na capital, Florianópolis. A matéria física era o forte do tio e a minha mãe pediu para ele me auxiliar. Reconheço que não é uma das minhas melhores lembranças. A experiência não foi muito boa, pois ele explicava e achava simples, mas eu não conseguia entender. O tio, por sua vez, não se conformava por eu não conseguir aprender a matéria. Naquele ano jurei para mim mesma que iria me esforçar mais. Tive muito medo de repetir de ano e um medo ainda maior de decepcionar meus pais, que pagavam nossos estudos com muito esforço. Passei raspando e não gostei nada dessa experiência. Fui aprovada para o curso de Secretariado Executivo na Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, localizada na cidade de Criciúma. A felicidade de entrar para o mundo acadêmico foi tomada pela insegurança. Não sabia ao certo se meus pais poderiam pagar a faculdade. Iniciei o ano letivo sem trabalhar. Lembro das palavras da minha mãe dizendo, um dia de cada vez. Não adianta nada, sofremos por antecipação. Deus te abençoou com a aprovação na faculdade e vai te abençoar com a conclusão do curso. E assim foi o que aconteceu. Em 26 de maio do mesmo ano, estava acontecendo em Uruçanga uma das tradicionais festas Ritorno alle Origini, uma festa cultural que celebra a tradição italiana trazidas pelos nossos imigrantes. É uma festa que valoriza o nosso passado e procura preservar nossas tradições para o futuro. Ocorre um ano sim e outro não. Na verdade, antigamente, era um ano acontecia a festa do vinho e no outro ano seguinte o Ritorno alle Origini. Mas com o passar dos anos isso foi alterado. Enfim, na festa conheci o homem da minha vida, por intermédio de uma amiga em comum. Comentamos até hoje que ela foi nossa casamenteira, Gisele Debona Sartor Canto. A conheci na universidade e até hoje sempre presente em momentos especiais em nossa vida. Uma amiga que considero uma irmã. Podemos ficar meses e até anos sem nos falar, mas quando nos encontramos a amizade permanece intacta. Começamos a namorar. Michel vem de uma família simples e muito religiosa, irmão mais velho de 3 filhos, seus pais João Pinter Máximo e Marlene Schlickmann Máximo. Não demorou muito para conquistar todos da minha família. Michel é muito parceiro, atencioso, carinhoso comigo, honesto, humilde e muito trabalhador. Eu sabia que ele seria o homem para quem eu ia compartilhar o resto da minha vida, meu verdadeiro amigo. Dizem que procuramos encontrar um marido que seja parecido com o nosso pai. Ou pelo menos lembre e acreditem, os dois são realmente bem parecidos. Não fisicamente, mas em gostos gastronômicos excêntricos. Adoram fazer comida para a família, principalmente o famoso churrasco. Estava procurando trabalho para ajudar nas despesas da faculdade, quando a irmã da minha tia Miriam, chamada Sônia, me chamou para cuidar da pequena Sara, sua bebezinha de 1 aninho. Era um serviço temporário e apenas um período do dia. Todas as manhãs ia cuidar da pequenina. Foi então que comecei a ganhar meu dinheiro. Era pouco, mas com ele consegui pagar meu curso de informática na Cisdata. Quase finalizando o curso, meu professor Marcos comunicou que havia uma vaga para trabalhar de recepcionista em uma empresa no centro da cidade. Era na Batcred Factoring. Com a indicação dele, fui para a primeira entrevista de emprego da minha vida. Lembro do dia perfeitamente, como se fosse hoje. Estava tremendo, muito nervosa.
Coloquei minha melhor roupa, me arrumei na casa da Nona Elisa. Alguns minutos antes da entrevista, estava saindo de casa e quando estava descendo as escadas, a Nona, como sempre muito sábia, olhou para mim e disse: "Que Nossa Senhora te abençoe. Reza uma Ave Maria para ela e se for para ser seu, esse emprego será." E no dia 5 de novembro de 2001, minha carteira profissional foi assinada pela primeira vez e iniciei minha jornada profissional, que nesta empresa durou quase 16 anos. A empresa trabalha no ramo de fomento mercantil. É uma operação financeira pela qual uma empresa vende seus direitos creditórios, que seriam pagos a prazo, cheques ou duplicatas, através de títulos a um terceiro, que compra esses à vista. A vaga era como recepcionista, mas como gostaram de mim, resolveram arriscar e já entrei como auxiliar administrativo. Aos poucos foram me ensinando as rotinas diárias do escritório. Até hoje sou muito grata à família Besbate, que me acolheu e recebeu muito bem. Tudo que tenho, o que hoje me tornei, foi graças a eles que ajudaram e tiveram paciência em me ensinar. Até hoje mantenho contato. Graças ao meu trabalho consegui manter minhas despesas e principalmente pagar a minha faculdade. Em 19 de março de 2005 foi minha formatura na graduação. Como sonhei com esse dia. Comprei meu vestido e o tenho até hoje guardado. Com muito carinho, o trato como se fosse meu troféu. Fizemos a recepção no restaurante Granitão, em Cocão do Sul, para alguns familiares e amigos próximos. No ano seguinte, minha amiga Gisele me empolgou para fazermos juntas uma especialização. Ingressamos na pós-graduação em Gestão Estratégica Empresarial na Faculdade Exucre, na cidade de Criciúma. Como não havia mais as despesas da faculdade, juntamente com Michel, decidimos dar um passo a mais em nosso relacionamento. Começamos a fazer planos e pensar em nossa vida juntos. Então compramos um lote. Não tínhamos certeza se iríamos construir ou comprar algo pronto, mas essa seria uma forma de investir para o futuro. Iniciamos os planos para a construção de nossa casa. Contratamos arquitetos e fomos fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Tudo estava se concretizando no tempo certo de Deus. Gratidão é a palavra que define nossos sonhos se tornando realidade. Nossa casa foi tomando formas e estamos morando nela até os dias de hoje, localizado no loteamento Carol, bairro da Estação, na cidade de Uruçanga. No dia 4 de junho de 2006, noivamos, famílias tradicionais, tanto a minha quanto a do Michel. Seria um jantar simples para poucas pessoas, mas acabou fugindo um pouco do controle. Nossa família é grande e é muito unida. Principalmente minhas tias são muito presentes em minha vida. Temos muito contato e acabamos convidando alguns familiares mais próximos. Foi realizado na casa dos meus pais, um jantar simples, mas cheio de amor e união. Por incrível que pareça, não temos nenhum registro desse evento, apenas guardados em nossas memórias.